Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br. Chapecó Notícias. Oito e 7, vamos adiante, temperatura 25 graus, o sol aparece agora com mais intensidade, mas ainda temos o tempo parcialmente nublado nesta manhã de segunda-feira, hoje é 9 do mês de janeiro. Está conosco aqui o Eglon Borazesca, que é o administrador do Aeroporto Serafim Enos Bertazzi. Nós vamos falar sobre novos voos aqui em Chapecó a partir do mês de fevereiro, comecinho do próximo mês. Tudo bem, Eglon? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Chapecó. Primeiramente, é entregar os sentimentos aí a todos aqueles que faleceram na tragédia, Fábio. Seja bem-vindo aí ao trabalho. Nós não paramos lá no aeroporto também, nesses recessos, né? Continuamos e é sempre um prazer estar aqui na rádio para falar sobre o nosso aeroporto. Bom, essa nova ligação é Chapecó, Florianópolis, Porto Alegre e depois o inverso, Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó, a partir do dia 4. Exatamente. Hoje, né, a Azul ela já retomou os voos, porém na segunda, quarta, sextas e sábados, né, com o equipamento ATR, aquela aeronave que tem 70 assentos. E a partir do dia 4 de fevereiro nós estaremos operando com o Embraer 190. São aviões a jato com 118 assentos, né, e essa operação começará a ser diária, de segunda a domingo. Não é assim de uma hora para outra, né? Para ampliar voos é preciso que... quem determina isso? É a empresa que faz a solicitação, depende da estrutura disponível no local, questão também do Corpo de Bombeiros, como funciona para ampliar o número de voos? É um conjunto, né, Fábio? Para um pouso e para uma decolagem acontecer, existe todo um trâmite burocrático, técnico por trás disso, né? As empresas, logicamente, elas têm o seu setor lá de demandas, então verifica essa demanda, né? O próprio aeroporto ele tem esse quesito técnico da infraestrutura, se aquela pista ela tem uma capacidade de operar aquele tipo de aeronave, se ela tem uma sala de embarque compatível, um desembarque compatível, os instrumentos, né, de auxílio à navegação são compatíveis para aquele tipo de operação. Então, são um conjunto que tem que ser analisado para ocorrer, né? Logicamente, quem define a quantidade de voos no aeroporto, né, não é a administração e não é nem a companhia aérea, é o bombeiro. Conforme a infraestrutura que tu tem naquele local, nós podemos colocar um X operações. Hoje, a categoria do contra-incêndio é 5, está sendo homologado para a categoria 6, né? Isso vai possibilitar mais voos aí durante os meses, durante os trimestres também. Uhum. Bom, esse novo voo é diário, né? E nós teremos, então, esses horários já estão definidos ou há ainda alguma possibilidade de alterar no que diz aos horários, ou já está tudo definido? Já está dias, definido. Horários, aeronaves, será só essa que você falou agora? Sim, eles já estão definidos, né, Fábio? Inclusive, esses horários eles partem antes por uma pré-seleção, por uma avaliação técnica, né? Porque cada aeroporto tem suas características. No caso do aeroporto de Chapecó, nós temos um acordo operacional que não deixa um voo ser um espaçamento inferior a 45 minutos. Isso para garantir a segurança dos usuários, bem como o conforto deles de acordo com a infraestrutura que o aeroporto possui. Certo. Porque se nós tivéssemos de repente um terminal maior, até poderíamos, né, ter além voos do terminal, num espaço menor de tempo, né? Isso, além do terminal também a própria posição de estacionamento no pátio, né, Fábio? Em 2012 nós fizemos uma ampliação lá, a Prefeitura Municipal, na parte do pátio. Isso possibilitaria pelo menos mais 3 aeronaves de código C. O que é aeronaves de código C? São aeronaves mais de 100 assentos, né? E desde lá a gente está lutando para fazer essa homologação desse local, né? E de acordo com a RBAC 154 hoje, que define esse distanciamento em relação à pista, ao pátio, nós estamos tendo
dificuldades. Já foi apresentado o estudo de caso, considerando algumas variáveis para garantir a segurança da operação naquele local, porém ainda não foi homologado, né? Então essa dificuldade nossa, com só 2 posições também, de poder manter essas operações funcionando de forma regular. Porque a Gol hoje não faz mais Florianópolis, né? Então está fazendo só São Paulo. Exatamente, a Gol está direto. Mas nós temos a Avianca também está pernoitando aqui, né? A Avianca, nós temos temos quer dizer, a Avianca e a própria Azul está pernoitando agora. Isso, a Azul e a Avianca estão pernoitando em Chapecó. Porque a Azul até então não vinha à noite e permanecia até a manhã seguinte. Isso. Né? A questão do pátio, Fábio, ela não é só de Chapecó, ela está pegando em todos os aeroportos, né? A aviação ela anda crescendo muito, apesar de 2006 ser um ano retroativo, mas a questão de infraestrutura dos aeroportos é uma coisa que pega muito em relação a essas permanências, né? Chapecó, por exemplo, se fosse fazer essa homologação, se fosse dar certo essa homologação, do dia para a noite nós já teríamos pelo menos mais 2 posições de estacionamento, bem como alguma outra companhia já operando em Chapecó. Então essa dificuldade do dia a dia da própria prefeitura municipal também em manter toda essa infraestrutura funcionando aí de acordo com a legislação nacional e internacional. Pois é, nós vamos aqui então passar esses dias e horários dos voos, né? Não sei se você tem, eu tenho aqui, não sei se você pode confirmar, mas enfim, é segunda a sexta, daí tem uma diferenciação sábados e também domingos, né? Mas a princípio, então, nós teríamos aí Porto Alegre a partir do 12h, né? Chegando aqui em Chapecó, deixa eu só dar uma conferida, acho que seria por volta aí de 3 horas, né? Quer dizer, chega aqui às 4, né? Esses horários ainda a gente vai confirmar. Mas a ligação é do Salgado Filho, em Porto Alegre. Exato. Lá, eu creio que ainda utiliza o terminal antigo, né? Exatamente. A Azul, ela opera no Terminal 2, que é o terminal antigo. O antigo Salgado Filho, né? Isso. Mas, enfim, ida e volta, né? O caminho inverso é Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó, Chapecó, Florianópolis e Porto Alegre, as aeronaves que chegam, né, nos seus destinos e já logo em seguida decolam, né? Exatamente. Nós estávamos carentes, né, de uma ligação aí com Florianópolis, porque não, com certeza. Só a Avianca vinha fazendo, né? E os números mostram isso também, né, Fábio? Esse retrocesso que teve no número aí de passageiros embarcados no ano de 2006, com certeza esse trecho ligando Chapecó à nossa capital aí foi um fator que tem que ser considerado nessa baixa. Bom, o número de operações diminuiu um pouco, né, em relação ao ano anterior. Estou falando 2006 em relação a 2005. Mas o número de passageiros no terminal, embarque e desembarques, também diminuiu e me parece que foi uma redução aí considerável, né, Edu? Diminuiu sim, Fábio. Diminuiu também porque o número de operações também diminuiu. Né? Por que diminuiu? Em função dessa crise, né, Fábio? A aviação hoje ela é toda em dólar. Então, com o dólar em alta, as companhias também tiveram que fazer essa reestruturação das malhas também. Está aí a própria Azul, né? A Azul, porém, ela cancelou alguns voos, porém melhorou a performance, vindo a operar com jatos, né, em Chapecó. A Gol também deixou de fazer essa perna ligando a capital, né? Mas só para você ter uma ideia, em 2012, quando foi feita aquela reforma na pista, ampliação do PCN, né? O PCN significa Pavement Classification Number, é isso que define o tipo, o modelo da aeronave que vai ser operada no aeródromo. Nós tivemos 270 mil passageiros, mais de 270 mil. Para se ter uma ideia como foi uma decisão acertada de ter parado o aeroporto naquela época e feito essa reforma, no ano seguinte nós saltamos para 387 mil passageiros. Então, está aí mais de 100 mil passageiros que tivemos um aumento só naquele ano. 2014, 420 mil, 434, 2015, 446, 135 e 2016 teve esse retrocesso para 419.865 passageiros, né? Então aí tivemos uma redução de praticamente 27 mil passageiros. Porém, lista-se, né, Fábio, que em 2016 nós tivemos 4.120 operações de voos regulares. O que são os voos regulares? Gol, Avianca e Azul, né? Deixando de fora aí nessa contagem aviação. Fora os particulares, né? Isso, particular, militar, aeroclube, instrução, que somaram 5.164, num total de 9.274 operações no ano 2016. Né? 2015, Fábio, nós tivemos 4.764
operações, listas aí mais de 500 operações dos voos regulares, né? Por que isso, né? Porque além daquela perna Florianópolis, a Azul tinha mais voos com a operação do ATR. O ATR tem 70 assentos e agora eles trocaram para o Embraer 190, que tem 118. Quer dizer, diminuiu os voos, porém aumentou a performance do aeroporto em relação às operações. Tem algum registro? Só lembrando, Fábio, o pessoal que está em casa, tem alguma dúvida, pergunta, comentário, nosso WhatsApp 991015588, 991015588. Pode ligar aqui também na rádio, entrar no ar, o Riva vai atender a sua ligação pelo 249-1212. E eu tô aqui quietinha, mas estou conversando com o pessoal aqui nas redes sociais. Isso. A Pretinha Araújo, Fábio, você estava de férias, ela é nossa amiga, escuta a gente todo dia, ela é lá de Pernambuco. Ademir Giotto, ele deseja bom dia e diz que é de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. E a Elisa Prudêncio deseja um bom dia também a todos nós. É isso aí. Bom dia pra gente. Vamos fazer uma excelente semana. A começar por hoje, nesta segunda-feira. Bom, nós temos então... Qual é a capacidade do nosso aeroporto? A aeronave até quantos lugares, pesagem? Porque nós tivemos, por exemplo, aqui, né, para ter uma ideia da capacidade da pista, por ocasião da tragédia da Chapecoense, nós tivemos aqui dois aviões Hércules, né, que eu acho que é o maior avião de carga do Brasil, né? Exato, é um avião que ele tem uma capacidade de transportar até 280 toneladas, Fábio. Hoje... E descendo aqui sem problema. Né? Sem problemas, com certeza, e com o aeroporto fechado, né, Fábio? Sim. Detalhe, né? Enfim, hoje a aeronave maior que opera em Chapecó é a da empresa Avianca, o Airbus A320. Essa aeronave, ela tem 164 assentos, né, com a capacidade aí de mais de 80 toneladas também, full, né, carregada de passageiros, com os tanques cheios aí de combustíveis. Bom, então são essas 3 empresas que operam hoje, né? A Avianca, a Azul e também a Gol. E fala-se sempre, né, e cada vez que a gente comenta aqui no aeroporto, sobre outras empresas, outras companhias, por enquanto essa possibilidade não existe, mas sempre se pergunta, né, sempre se ventila alguma coisa, mas não se confirma, né? Não, com certeza, né, Fábio, a gente troca praticamente aí todo mês informações com as outras companhias também, né, principalmente a TAM, né, a TAM ela já viu esse nicho, né, de Chapecó, porque o aeroporto, apesar de ele ser municipal, administrado pela prefeitura, ela tem um destaque macro-regional, porque ela atende mais de 300 municípios, né? Então é tudo noroeste do Rio Grande do Sul, o sudoeste do Paraná, o oeste, extremo oeste de Santa Catarina. Somando esses 300 municípios aí, passa de 2,5 milhões de habitantes. Né? Então, esse nicho de mercado ele é muito atrativo para as companhias aéreas, porque sabe, né? Porque além de Chapecó, né? Então existem todos esses municípios que são atendidos aí e comercialmente é muito viável. Aeroportos regulares aqui no entorno, temos o que em funcionamento hoje? O próximo, Fábio, o mais próximo de Chapecó, é o aeroporto de Passo Fundo. Esse aeroporto, ele até tem uma certa vantagem nos dias de cancelamento. Por quê? Se não operar naquele local, alterna para Chapecó. O contrário não acontece, não Fábio. Pode, Exato, não existe, né? Porque a nossa temos, capacidade é maior aqui. Né? Exatamente, né? Como opera o A320, o Boeing 737-700 da Gol, não tem condição de alternar naquele aeroporto, né? Então, aí justifica-se o trauma do usuário quando cancela, né? O que a gente mais costuma ouvir dos usuários é assim, mas não pousou no aeroporto de Chapecó porque não tem instrumento, né? É uma inverdade, nós temos instrumento sim, né? Nós temos instrumento e eles pousam aqui, eles auxiliam, né, para poder fazer essas operações, porém nós não temos um aeroporto irmão. O que é isso, né? É esse aeroporto que lhe serve de auxílio em caso do fechamento de Chapecó. É o que acontece. Se não desce aqui, vai a Florianópolis ou retorna. Exato, se não pôde operar em Floripa, tem Navegantes. Não pôde operar em Guarulhos, tem Campinas, tem Congonhas. Não operou em Chapecó, vai para onde? Né? Nós temos que alternar para Porto Alegre, para Curitiba, para Florianópolis, para Foz do Iguaçu. Quer dizer, a nossa capital, Fábio, ela é mais longe das duas capitais vizinhas. É mais próximo nós operar em Porto Alegre e Curitiba do que a nossa própria capital. Aí justifica-se o trauma do usuário e tá pegando um ônibus, voltando até para Chapecó. Aí nós estamos falando aí de 10, 12 horas até
esse trauma terminar, né? Porque o número, o índice de cancelamento, ele é pequeno em Chapecó. O problema é justamente quando cancela e dá todo esse transtorno. Ele é pequeno sim, Fábio, né? Lista-se aí o que seria um aeroporto assim aceitável, em torno de uma média nacional, em torno de 3%. Chapecó aí no ano passado ficou com 0,3%, então é 1/10 disso, né? Para você ter uma ideia, a gente está falando de mais de 9 mil operações, e tivemos em torno aí de 70, 69 cancelamentos, somando o ano todo de 2006. Então é um índice muito baixo, Fábio, porém é inversamente proporcional a esse trauma, né? Já existe um estudo também para a implantação do ILS em Chapecó, a própria Secretaria de Aviação Civil ela já anunciou esses investimentos. Porém, é importante destacar que o ILS ele irá melhorar a performance do aeroporto, porém não existe um equipamento que te garanta a operação em segurança, né? A aviação são sempre 3 forças, o homem, a máquina e o meio. Se os 3 não estiver convergente, não vai acontecer a operação, ela vai ficar lá paradinha, vai alternar para um outro aeroporto, enfim, né? Não existe hoje no mundo um equipamento que fala assim, garantir a operação com isso aqui, né? Lista-se aí agora Porto Alegre, Curitiba, próprio São Paulo, mesmo Florianópolis, que existem o ILS, mas também cancela a operação se os ventos estiver de través, estiver marginais acima dos padrões da segurança operacional. Aliás, os ventos são uma dificuldade aqui a mais em Chapecó, né? Não só Chapecó, né, Fábio? Todo o sul, né? Nós temos Pois aqui... mas por que se fala em todo o sul? Por causa do tal do vento minuano para nós. O que é o vento minuano? Mas aí as pistas não deveriam estar numa outra posição? Não, Fábio, porque o vento predominante é um vento que vem do leste. Então, a maioria das pistas que são projetadas aqui do sul, elas foram projetadas corretamente, que é no sentido leste-oeste. O avião vem com o nariz, né, com a frente dele ali para pouso virada para leste, porque o vento vem sempre de leste. E o avião, para ele pousar e decolar, ele sempre precisa ter o vento ao contrário. Certo. Nesse período do vento minuano é um período curto, entre maio e julho. Né? O minuano é o que vem do sul. É o vento que vem do sul, então é o vento de través aí para as operações. Né? O que a OACI, que é a Organização Mundial da Aviação Civil, estipulou como vento de través seguro, até 20 nós, e nós temos uma média aí de mais de 40 nós, né? Quem pode falar melhor sobre essa questão meteorológica é os profissionais lá da IPTA, do aeroporto ali, né? O gerente da Unil, um grande abraço aí para os operadores lá da IPTA, que são especialistas nessa área aí, que fazem toda a abertura e fechamento do aeroporto em relação às condições climáticas. Está lá hoje o da Uni, tem o Gaúcho. Tinha o José Duarte, né? Que nos deixou aí recentemente. Grande parceiro, né? José, saudades. Verdade, mas uma equipe bem competente, né? Com certeza. Nunca tivemos problema, né? Com relação a esse controle. Não, né? Assim, nós registramos sempre assim, Fábio, né? É importante destacar assim, né? Chapecó já teve alguns acidentes lá atrás, né? O último fatal foi aquele dos médicos, né? Porém é uma equipe super competente aí que não tem assim favorecer o outro. O aeroporto aberto, né? Com a condição que está específica, e o aeroporto fechado se estiver fora desses padrões, né? Quem pode falar melhor é esse pessoal que é especialista aí, porém a gente continua mantendo essa questão da segurança em primeiro lugar sempre, Fábio, isso em tudo, né? Questão do gerenciamento da segurança operacional, questão das condições climáticas, né? Por isso que nós mantemos esse status do aeroporto como um aeroporto super seguro. Lista-se também que em dezembro nós fizemos uma medição do coeficiente de atrito e macrotextura do aeroporto. O que é essa medição? É para ver se a pista não está muito emborrachada, se ela continua mantendo essas características da segurança, de rigorosidade, né? Essas características de aquaplanagem, se ela tem esses padrões mínimos da segurança operacional. Nós fizemos essa reforma em 2012, Fábio. Nós mandamos anualmente um laudo para a ANAC especificando quais as características do aeroporto, e saiu com um índice ainda muito superior ao mínimo da segurança operacional, né? Quer dizer, essas ações elas só são possibilitadas em função da vistoria, em função dos acordos operacionais que são elaborados pela administração do aeroporto, bem como os demais órgãos envolvidos aí com a parte da segurança lá no aeroporto. Me parece que não tem mais aquela coisa hoje que a gente via alguns anos atrás, onde a aeronave ela não precisa de toda a pista para pousar, mas aí o piloto fazia o retorno lá no meio do caminho, né? Isso acaba danificando a pista, né? Com certeza, principalmente nos dias de calor, né, Fábio? Onde é que ela tem que fazer o backtrack, fazer aquele giro de 180 graus, né? Existem pontos específicos da pista, geralmente localizado nas cabeceiras, que é uma área maior que ele consegue abrir e não travar aquele trem de pouso e fazer o peão ali, aquele giro que acaba danificando o asfalto. É um cavalo de pau com a aeronave, né? Apesar de ser controlado, né, com toda a segurança em velocidade praticamente zero para fazer esse retorno, ele acaba torcendo o asfalto, e se não tiver alguma medida, né, da própria
gerenciamento da segurança operacional, isso acaba comprometendo a vida útil da pista, né? Não é o caso, já foi identificado no começo, né? Quando as aeronaves faziam isso, nós montamos lá uma comissão da segurança operacional, envolvendo os gerentes das companhias aéreas, o pessoal da IPTA, quer dizer, todo mundo que tem algum tipo de envolvimento na segurança operacional do aeroporto. E definiu que não se faz esse tipo de situação na pista para manter a vida útil do pavimento. E nós garantimos essa longevidade da pista, né, Fábio? Muito bem. Vamos fazer um intervalo, a gente volta na sequência, conversando um pouco mais com o Eglon Burazisca, que é o administrador do aeroporto Serafim Los Bertazzo. Vamos falar um pouco mais da estrutura na sequência, bombeiros, como é que está hoje, como que é feito esse treinamento, para as pessoas terem uma ideia um pouco melhor de como funciona o nosso aeroporto Serafim Los Bertazzo, que é referência aqui para municípios, né, não só de Santa Catarina, mas também do Rio Grande do Sul e ainda do Paraná. Temos algum registro aí, Carol, da nossa audiência? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Roberto Denardinho. Um abraço, obrigado. E bom dia para você também, meu amigo. E vamos juntos aí mais um dia, tá certo? Nós temos um registro bem legal, Fábio. A Sueli Vito, ela nos mandou uma foto de um time do interior do Ceará, do sertão do Quixadá, que trocou o nome para homenagear a nossa Chapecoense. A partir de agora, o time se chama Chapecoense Master Quixadá. E no primeiro jogo com esse nome, ele já ganhou de 2-0. Deu sorte, hein? É a Chapecoense, né, que está retomando também, né, a sua participação no meio do esporte. Aliás, já retomou, né, com a Copa São Paulo Júnior, está classificada, né, uma derrota, uma vitória e um empate, e pega o São Paulo agora, né, na Copa São Paulo, a chamada Copinha, que é a primeira competição, categorias de base, né? Falando em Chapecoense, Fábio, eu gostaria de deixar registrado, chamar os nossos ouvintes para ouvirem hoje o programa, o Tribuna Livre, das 13 às 14 horas, no qual o Andrei Copete apresenta, será feito com o diretor de futebol da Chapecoense, o Rui Costa. Ele estará aqui ao vivo no Tribuna Livre, das 13 às 14 horas. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Dirceu Mioto, aquele abraço, o nosso Dirceu, o diretor de tributos da Secretaria da Fazenda aqui em Chapecó. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a entrega dos carnês do IPTU 2017. Intervalo e já voltamos. Chapecó Notícias. Oito horas, 30 minutos, temperatura aqui no centro de Chapecó, acho que não está tanto, né? Vamos dizer assim, uns 25 graus e meio, né? A gente confere daqui a pouquinho, dá uma oscilada aqui o nosso termômetro nessa hora do dia, né? Pega o sol em cheio aí, mas né, a gente já tem a manha aí do bichinho, né? Vamos lá. São 8 horas e 30 minutos, nosso Chapecó Notícias nesta manhã de segunda-feira, conversando hoje aqui com o administrador do aeroporto Serafim Los Bertazzo, que é o Eglon Burazisca. Eglon, vamos falar da estrutura aqui do nosso Serafim Los Bertazzo, o aeroporto aqui de Chapecó. A gente fala, né, da equipe de trabalho, dos equipamentos, temos também o corpo de bombeiros, né, o controle de voo, são algumas pessoas diretamente ligadas aí a operação. É claro que agora nessa reestruturação, o novo governo, apesar de ser o mesmo prefeito, mas alguns cargos mudam e nós tínhamos aí alguns servidores, né, que vinham trabalhando que hoje não estão mais, pelo menos nesse momento, não sei se serão repostos ou não. Mas diretamente para o funcionamento, são quantas pessoas aí envolvidas mais ou menos? Nós temos já envolvimento com o aeroporto com 700 pessoas, Fábio. São quase 200 funcionários por turno, né, trabalhando no aeroporto. Na questão da administração, então, da parte administrativa são 3 e mais 8 de plantonistas. Esses plantonistas são a parte de manutenção do aeroporto, né, a parte de serviços gerais, né, e o próprio plantão da administração mesmo do aeroporto. Né. Do bombeiro, né, nessa fase de transição da categoria 5 para a categoria 6, né, a categoria 5 são 3 bombeiros e 1 caminhão. Para a categoria 6, que é agora que a gente está procurando fazer essa homologação de aumento da categoria, vai para 9 bombeiros por turno, 2 caminhões e mais um CRS. O CRS é o carro de resgate e salvamento. Né, isso está em processo, né? O que está pegando agora é a questão da formação, né, porque através da resolução 382, a ANAC entendeu que poderiam ser contratados bombeiros civis profissionais, né, para o aeroporto, sem ter especificamente o curso da aeródromo até o dia 31 de dezembro.
passou esse prazo, né? A gente está buscando agora alguma escola para fazer isso, e só existe uma escola no Brasil, a Fire Falk, localizada lá no Rio de Janeiro. E é muito caro para formar esse profissional, né? E ela está com o agendamento dela tudo comprometido também, né? Então se busca um entendimento aí entre a ANAC, a homologação, para saber se nós temos condições de manter esse serviço ou se volta, né? Porque, como eu falei lá no começo, Fábio, a quantidade de voos, a quantidade de operações, ela está diretamente ligada nessa categoria do contra-incêndio, né? São profissionais que estão envolvidos diretamente para combater qualquer tipo de emergência que venha a ocorrer no sítio do aeroporto, bem como nos arredores, aí num perímetro de até 8 quilômetros. Os bombeiros hoje são todos militares, cedidos pelo Estado? Nós temos efetivo misto, Fábio, né? Além do bombeiro militar, isso, né, que tem essa parceria com o município, tem uma empresa também que foi contratada de bombeiros civis aí para poder atender essa demanda. Por quê, Fábio? Né? Porque se colocar só bombeiros militares, vai faltar bombeiros militares para atender a comunidade. Porque então, quem atende o aeroporto, ele precisa se dedicar exclusivamente ao aeroporto. Exatamente, até porque... Ele não vai ter serviço no quartel, por exemplo. Com certeza, até porque são um tipo de emergências, né, Fábio, assim, que devem ser observadas assim, naquele contexto da aviação. Né? Porque nós temos hoje turnos de 12 em 12 horas? São 12 em 12 horas. Então, né? são Se for lá, por exemplo, às 4 da manhã, vai ter 9 bombeiros lá no efetivo. Certo. Só para ter uma ideia, né? E aí eles precisam das folgas também, não sei qual é a escala deles, e horas trabalhadas. 12 por 36. Por 36, então, para ver que só isso já movimenta muita gente, né? Se aumentar a categoria, tem que quase triplicar o efetivo, né? Com certeza, né, Fábio? Agora, e a tendência nunca é retroagir, né, Fábio? É das 5 passar para 6, das 6 lá para 8, para 9, e assim vai. Para se ter uma ideia, São Paulo, onde é que tem um pouso, uma decolagem a cada 2 minutos e meio, tem um efetivo de 86 bombeiros diários por turno, Fábio. Então é muita gente, né? A tendência aí é sempre aumentar, né? Porque vai aumentando o número de operações, vai aumentando o tipo do equipamento, né? Tirar lá turbo-hélice, passar para jato, e a tendência esses jatos ser cada vez maiores, que dependem de uma categoria específica. Por exemplo, né, a Gol hoje opera em Chapecó com o 737-700. Né? Nós não conseguimos operar o 737-800 por causa da categoria do contra-incêndio, porque essa categoria do 700 ela opera na 5. Para a categoria 6, né, para operar 800, então a gente tem que fazer essa homologação. Nós estamos falando aí de 40 assentos a mais por voo. Apesar do 800 ter uma performance melhor, não precisa de tanto tamanho de pista, ele tem um sistema de performance mais apurado, ele precisa da categoria 6 para operar. Né? Então, em tratativas aí com a própria Gol, assim que fazer essa homologação, a Gol já começa a operar em Chapecó com o 737-800. Certo. Passo Fundo opera à noite? Opera sim, Fábio. Opera. Eles têm a homologação lá do sistema de balizamento noturno, também opera. Aqui também, quando tínhamos um voo apenas, isso faz mais de 10 anos aí, né? Lá em 2004, também o voo era noturno, né? Era o voo da Varig. É o da velha Varig, né? Hoje nem a Varig existe mais, né? Pois é. Mas nós temos aí essa operação noturna. O que é preciso para operar no período da noite? Um sistema de rádio, sistema de iluminação e esses equipamentos, né, Fábio, devidamente homologados. Né? Então, não teria como pousar hoje em algum aeroporto, por exemplo, se não tivesse, no mínimo, um balizamento noturno. Né? Acredito que nenhuma empresa ela vai operar num local aí onde é que não tenha um mínimo da condição de infraestrutura, assim, que garanta esse mínimo da segurança operacional. Né? Hoje, a gente costuma falar assim, por exemplo, eu fui num seminário na cidade de Santa Rosa, né, para falar sobre o aeroporto de Chapecó, que é um dos aeroportos que mais crescia aí do interior do Brasil, e estava lá o ex-ministro da Aviação Civil, Moreira Franco. Né? Então, conforme a gente vai estudando, eu já me tornei um especialista também na área, então eu tenho até essa prerrogativa para poder comentar. Quanto mais a gente vai estudando esse universo da aviação, parece que o avião não foi feito para voar. Aí ele virou para mim e pensou, putz, o que esse cara está falando lá em Chapecó? Como é que o avião não foi feito para voar? Mas o avião só voa se, Fábio, né? Se tem passageiro, se tem essa infraestrutura necessária, se tem alguém para atender, né? Se algum desses sis não fizer parte do contexto, ele vai ficar lá no chão, paradinho, ele não vai estar representando risco nenhum, ele fica lá dentro dos padrões da segurança aceitáveis. Né? Aí lista-se também os acidentes. Por que acontece um acidente? Nunca é por causa de um fator só.
são elos que vão se formando, né, Fábio, até aquela última pecinha do dado cair e tornar um acidente. O nosso trabalho na administração do aeroporto é justamente esse, identificar esses elos para poder interrompê-los e lá na frente não acontecer um acidente, né? A gente sabe que o ser humano ele não foi feito para voar, mas é um bicho teimoso, né, que vai ali, constrói lá o Zeppelin, quer começar a voar e tal, e aí começa a acontecer essas coisas. E quando acontece nessas tragédias, assim, se para, né, se estuda, a OASI se organiza também e começam a praticar algumas diretrizes lá para melhorar sempre e lapidar esse sistema de segurança da aviação civil para que esse tipo de fenômeno não venha acontecer lá na frente novamente. Muito bem. Alguns registros? Nós temos aqui na nossa página no Facebook o Fábio Magro, ele deseja bom dia a vocês e diz que o nosso aeroporto sempre com muitas notícias importantes. O aeroporto é a nossa grande ferramenta geradora de desenvolvimento regional. Bom trabalho a todos. Temos também a Carla Janaína, que diz bom dia, povo de Chapecó. E o Carlos Vieira deseja bom dia e diz que está hoje em Araucária. É de Chapecó e está nos ouvindo lá através do Facebook. Muito bem. O Fábio voa ou não voa? Ele fez curso de piloto ou não? Não sei, ele podia tirar essa dúvida aí pra gente. Porque o Fábio é um aficionado, né? É um aficionado. Por sempre aviação, quando a gente né? pode, aí a gente está trocando algumas figurinhas aí com relação ao aeroporto, porque é uma cachaça, né, Fábio, aviação. Ou tu gosta ou tu odeia. O Fábio, quando pode, a gente passa por ele, às vezes está no acesso com uma câmera, fazendo algumas filmagens, fazendo foto. Então, grande abraço aí para o Fábio, bem como todos os amigos aí da SIC que estão sempre aí inteirados nos assuntos do aeroporto municipal. É isso aí, Fábio Magro, né? Sempre na sintonia. Bom, para a gente fechar, só recuperando então, novos voos a partir do dia 4 do mês de fevereiro, voos da Azul, ligação Chapecó, Florianópolis, Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó. Positivo, é isso mesmo. Voos aí, diários. Notícia boa aí que o prefeito buscou, né, atender esse clamor da sociedade de trazer de volta esses voos para Florianópolis, né, Fábio? Antes era só a Avianca que estava fazendo com a desistência da Gol, né, então a gente estava com essa demanda reprimida aí e foi um sucesso, né? O nosso gigante prefeito aí foi a Campinas, né, mobilizou aí todo mundo para poder retomar esses voos e deu certo, né, Fábio? Então a gente está comemorando o retorno desses voos aí como um sucesso aí para o aeroporto, bem como atender toda essa demanda da sociedade. É isso aí. Você voa só como passageiro? Só como passageiro, Fábio. Não chegou a fazer nenhum curso de piloto, né? Não, eu prefiro ficar aqui na terra, a parte da infraestrutura, assim, para mim tá tranquilo, sabe? Casa de ferreiro espeta de pau, particularmente, né? assim, eu quando viajo, a gente vai estudando muito também, vai escutando algum barulhinho e tal, e a mão começa a suar e aperta no assento e tal, né? Ainda mais depois de tudo isso que aconteceu, né? Mas eu tenho consciência, Fábio, que o transporte aéreo ele é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Ele só perde para o elevador. É que também é um meio de transporte. É uma curiosidade, mas é verdade, né? O problema é que quando acontece alguma coisa com uma aeronave, acontece... E assim, Fábio, né? Aconteceu, não dá 5 as tragédias, minutos, né? Exatamente, né? O mundo inteiro fica sabendo também, né, Fábio? Então isso repercute também de uma forma catastrófica, né, Fábio? Hoje é mais fácil tu sair caminhando na rua, sofrer um acidente do que um acidente aéreo, né? 2006 foi o segundo ano mais seguro para a aviação, Fábio, apesar da tragédia que teve a Chapecoense, né? Nós só perdemos para o ano de 97, que foi o ano mais seguro. Se não tivesse ocorrido essa tragédia com a Chapecoense, seria o ano mais seguro da aviação. Né? Nós temos grupos aí de WhatsApp, grupos de segurança da aviação civil, que nós trocamos muita informação em relação à parte de acidentes aeronáuticos, tanto helicóptero como avião de carga, avião aí que passa veneno em lavoura, esses aviões agrícolas, né? Mas nada comparado assim com os anos anteriores, né? E esse da Chapecoense aí foi um destaque assim muito negativo em relação a essa parte das operações aí, né, Fábio? Foi muito negativo. E pelo que se sabe, né, não por uma falha de equipamento, né? Não, com certeza. Isso é o que mais, né? Incomoda, né? Já tinha acontecido isso outras vezes. Ele já tinha feito, né, Fábio, esse mesmo trajeto. Às vezes nunca deu problema. Só que aquela coisa que eu comentei, assim, e o se, né? E se o vento não tivesse contra? E se tivesse parado? E se não tivesse aprovado? E aí ninguém sabia. Eu te digo uma coisa, que essa... fica até ruim a gente comentar a respeito, mas esse avião fatalmente ia cair uma hora. Exatamente.
né? Eu tenho certeza disso, Fábio, porque... Se não fosse com a quando começa Chapecoense, a se não fosse na ida, poderia ser na volta. Exatamente, né? Exatamente. É assim, é aquela coisa assim, mas eu fiz e nunca deu problema, né? Na aviação ele não se já estava assim, tentando né? cair, né? É, já era, acho que a quarta viagem nessa condição, então ele já estava tentando no e não estava limite, né? conseguindo. Pois é, e a aviação é assim, Fábio, né? Tu não tem, mas eu tenho 1% de probabilidade que vai acontecer. Não se decola. Fica lá, mas eu tenho 1% de chance de acontecer alguma coisa durante o pouso. Não se pousa, né? Tá nos mínimos operacionais. Eu vou tentar fazer uma aproximação para pouso. Fábio, isso não existe na aviação. A aviação, ela é 99,99999% segura. Né, ela tem que operar dentro desses padrões de segurança operacional. Nunca acontece por causa de um fator isolado, deixar bem claro. Nunca foi só a falta de combustível. Poxa, mas ele já tinha feito isso e como aconteceu? Só que não considerou que o vento estava contra, não considerou essa autorização, não considerou também que ele teve que dar voltas, não considerou que teve uma outra aeronave que declarou emergência antes. Então, foram vários elos que foram se formando até acontecer essa tragédia. Né, Fábio? Então isso aí não se brinca, a aviação é uma coisa muito séria. Quem entra no circuito aqui para achar ou achismo, aí vai acontecer alguma coisa aqui, pode ter certeza que vai ser fatal. Bom, obrigado pela presença, conversaremos em breve, certo? Fábio, obrigado, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Chapecó. Queria mandar também um grande abraço para a Esquadrilha da Fumaça, o nosso grupo lá. Um abraço para a Dayana Barella e os ouvintes aí da Rádio Chapecó, bem como toda a comunidade aeroportuária que nos acompanha sempre no trabalho e no dia a dia no aeroporto. Muito obrigado. Eglon Brasisca, que é o administrador do aeroporto Serafim nos Bertaço. 8h44, 25,9 a temperatura. Intervalo, então já voltamos. Chapecó Notícias. Notícias, informações, esporte e muito mais você encontra no novo portal da Rádio Chapecó. Tudo o que você precisa saber sobre Chapecó e região, as notícias do esporte e os jogos da Chapecoense, áudios exclusivos e a nova Rádio Chapecó TV. Novo portal de notícias da Rádio Chapecó. A informação no momento em que ela acontece. Acesse agora www.radiochapecó.com.br.